Um médico desconhecendo a respeito dos efeitos deletérios da deficiência da vitamina B12 pode prejudicar substancialmente a vida do paciente. Porque você não pode tratar uma coisa que você não conhece. Como isso é desconhecido na faculdade, isso é desconhecido no meio médico, você não se dá conta disso. E você vê isso no seu consultório praticamente todos os dias, sem saber que está vendo. A deficiência de B12 pode estar presente em torno de 25% da população dos Estados Unidos, dependendo do critério usado para diagnóstico. Quando eu falo isso, e está ali a publicação, eu estou dizendo como um todo. Se eu pegar, por exemplo, idosos, aqui idosos nós vamos chamar mais de 60 anos, idosos chegam a ter 40%, 45% de incidência de deficiência de B12 séria, que ninguém nunca cuidou, ninguém nunca tomou conta. Hã? A epidemia invisível da deficiência de B12, com todas as suas drásticas consequências clínicas, porque num caso de esclerose múltipla, por exemplo, o paciente tem remissões e recaídas, remissões e recaídas, remissões e recaídas. Num caso de deficiência de B12 que mimetiza esclerose múltipla, tem muito paciente com esclerose múltipla, na realidade não tem esclerose múltipla, tem deficiência de B12, a paciente vai só piorando, não tem nem remissões espontâneas, como ocorre no quadro clínico da esclerose múltipla. Então, vamos ver de onde surge a deficiência da B12. O que causa a deficiência de B12? Primeiro é a dieta, mas não é a principal causa. Se você não ingere vitamina B12, e eu vou deixar bem claro para você desde o começo, que é uma vitamina animal, os vegetais não têm colesterol e os vegetais não têm B12. Então você não tem jeito de conseguir B12 via vegetal. Só existe um caminho, via animal. E não é o animal que produz a vitamina B12. A vitamina B12 é produzida por bactérias. Só tem uma fonte de produção natural de vitamina B12. É via bactérias. Que os animais pegam essa vitamina B12 produzida e armazenam, de preferência no fígado, e nós comemos a carne dos animais e trazemos para o nosso corpo a vitamina B12. Isso é a dieta. É um fator, mas é um dos menos importantes, porque você vai ter paciente no seu consultório com deficiência grave de vitamina B12 e que ingere B12 todos os dias. Porque o segundo problema maior, e talvez o maior de todos eles, é a absorção da B12. É extremamente complexo o mecanismo de absorção, eu vou explicar para você, e você vai ver a complexidade da absorção da B12, você vai ver que existem muitos pontos no processo absortivo onde pode dar errado, onde pode ter um polimorfismo genético. E aí a vitamina não chega ao sangue. Mesmo que você esteja ingerindo, a maioria dos pacientes com deficiência de B12, tomando B12 oral, não resolve. Porque ela está tomando, já ingeria o B12, só que ele tem um processo de absorção. Vocês vão entender isso claramente, porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas não funciona B12. Não funciona porque você deu oral. Que ou você vai ter que dar sublingual, ou você vai ter que dar injetável. Aqui é um caso muito interessante para você fazer tratamentos injetáveis. Às vezes o próprio metabolismo dela, do processo metabólico, um processo de receptor, a vitamina B12 é finalmente absorvida no íleo, lá no íleo, na porção final do intestino delgado. Lá existem receptores específicos, existe uma proteína chamada cubulina, e essa cubulina você pode ter um polimorfismo genético e ela não funcionar apropriadamente, então você não forma o receptor para a absorção da B12. Nós vamos estudar isso em profundidade. Qualquer cirurgia que você vai fazer, pode fazer depressão de B12, principalmente no trato gastrointestinal. Todo mundo que tirou parte do estômago, todo mundo que tirou parte do intestino delgado, você pode estar certo que tem deficiência grave de vitamina B12.
E não adianta fazer oral, que não resolve nada. Todo indivíduo com problema estomacal, com problema de ácido clorídrico, fazendo uso de inibidor de bomba de próton, todos esses pacientes estão com deficiência de B12. Mais grave e menos grave. Tá? Um problema seríssimo nós vamos discutir é o óxido nitroso. Você tem que entender que existe, vamos colocar aqui bem claro para você. Eu tenho uma coisa que é isso aqui, eu tenho uma coisa que é isso aqui, eu tenho uma coisa que é isso aqui. São três coisas diferentes. Então presta atenção. O primeiro chama óxido nítrico. O segundo chama óxido nitroso. O terceiro chama de óxido de nitrogênio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda uma coisa com outra coisa com outra coisa. O óxido nítrico, o nosso corpo produz. O óxido nitroso, o nosso corpo não produz. O óxido nitroso é muito usado na odontologia. Os dentistas não sabem o problema que eles estão tendo com o óxido nitroso. E esse óxido nitroso, ele neutraliza B12. Se você vai várias vezes ao dentista, extrair vários dentes, e em cada vez dele ele usou o óxido nitroso, você depois de um certo tempo vai estar com deficiência de B12 e não vai saber por que você ficou doente e não anda mais. O responsável, sem saber, é o dentista, que também, na maioria das vezes, está doente. Porque o dentista que trabalha com óxido nitroso, do mesmo jeito que o dentista que trabalha com aplicação de flúor, está doente. Aliás, ele adoece, às vezes, muito à frente dos pacientes, porque ele está inalando aquilo todos os dias, e ele termina doente. Tem gente que usa isso recreativamente, porque é uma droga que é usada em recreativa. Tem gente que faz brincadeira, porque muda a voz. Tem gente que faz brincadeira porque é um gás hilariante. E você não sabe as consequências que isso tem. Deixar uma criança brincar com esses balões, essas coisinhas de encher balão, por exemplo, que é óxido nitroso. E deixar a criança ficar brincando com o balão, e aquilo muda a voz, vocês já viram como que é, e essa criança entra em deficiência de B12 imediatamente. E ninguém sabe disso, ninguém fala sobre isso. E, finalmente, os medicamentos. Todo medicamento que interfere direto ou indiretamente na produção do ácido clorídrico, vocês vão ver, provoca deficiência de B12. Sem falar dos beta-bloqueadores, sem falar das estatinas, sem falar da nicotina. Pessoas fumantes têm uma predisposição muito grande a ter deficiência de B12. O corpo necessita de folato para produzir os tijolos do DNA, que são os ácidos nucleicos. Sem B12, o folato é disfuncional. Folato, ácido fólico, mais especificamente metilfolato, que é a forma ativa, e metilcobalamina, que é 80% da vitamina B12 que está ativa no seu sangue, ela está na forma de metilcobalamina, nós vamos entender isso direitinho. Eles trabalham juntos, de mãos dadas. Se eu não tenho B12, mas tenho folato, folato não funciona apropriadamente, porque falta B12. E se o folato não funciona apropriadamente, não existe renovação de DNA. E se não existe renovação de DNA, existe uma predisposição à mutação, a polimorfismo genético, existe uma predisposição a câncer. Então, indiretamente, quando você tem deficiência crônica de B12, você acaba adquirindo câncer, pela deficiência crônica de B12. Melhorar a metilação é fundamental na prevenção de câncer. Não fundamental no tratamento de câncer, porque depois que o câncer já teve a iniciação, aí a coisa muda. Porque depois que ele já se instalou, aí é até perigoso, às vezes, você fazer metilfolato. Porque na hora que você faz o metilfolato, você vai ajudar a célula sadia, mas também você vai ajudar a célula cancerosa a se dividir. E como a célula cancerosa se divide mais, é perigoso. A vitamina B12, também conhecida como cobalamina, só pelo nome você já sabe, é uma mina ligada a um cobalto. Além disso, a cobalamina participa na formação da eritropoese, na formação dos glóbulos vermelhos.
E sua deficiência causa um tipo de anemia megaloblástica. Você sabe que as anemias podem ser microcística, normocística e megalocística, ou chamado de megacariose, onde o volume corpuscular médico da hemácia passa de 100 fentolitros. Fentolitro é uma unidade de volume, que a 10 elevado a menos 15 litros. Todas as vezes que a hemácia estiver acima de 100 fentolitros, é feito o diagnóstico de megaloblastia. Se tiver anêmico, é uma anemia megaloblástica. Nem toda anemia megaloblástica é por deficiência de B12. Por exemplo, folato, também deficiente, causa uma anemia megaloblástica. Quando a anemia megaloblástica, ou seja, os glóbulos vermelhos estão grandes, imaturos, quando de origem autoimune, levando a um distúrbio de absorção da vitamina B12, é chamada de anemia perniciosa. Em 1824, foi quando se descobriu a anemia perniciosa. A anemia chamava perniciosa. Se você olhar a palavra perniciosa no dicionário, você vai ver que quer dizer maligna. Ela recebia esse nome porque, em geral, terminava em óbito. Porque ninguém conhecia o mecanismo, só sabia que ia morrer. Então chamava anemia perniciosa. Nem toda anemia megaloblástica é perniciosa. Nem toda anemia megaloblástica por deficiência de B12 é perniciosa. A perniciosa é um tipo de deficiência de B12 tudo bem? Que se caracteriza por uma doença autoimune, onde os anticorpos são contra a parede do estômago. E aí o estômago para de produzir o fator intrínseco, e aí por um processo absortivo, não vai haver absorção mais da vitamina B12, não interessa o quanto que você come, não faz diferença nenhuma. Quem descobriu isso pela primeira vez foi um médico de Harvard chamado Castle. Ele percebeu que quando o paciente tinha essa degeneração estomacal, não interessava você dar para ele fígado cru de boi, não resolvia nada. Aí ele comia o fígado cru de boi, eu sei que vocês não vão gostar de escutar isso, ele vomitava isso, e ele dava o vômito para o paciente, e o paciente curava. Aí olha que ele bolou, foi quando esse cara que descobriu o fator intrínseco. Ele falou, tem alguma coisa no estômago que ajuda a salvar a anemia perniciosa e curá-la. Tem pacientes que eu dou e isso resolve, tem jeito que eu não dou, não resolve. Será que está havendo um processo absortivo? Foi a primeira vez que ele pensou, professor de Harvard, Castle. Níveis baixos de vitamina B12. Vocês vão ver depois como é que nós determinamos o diagnóstico de deficiência de vitamina B12. Um dos modos é medindo a vitamina B12 no sangue, no soro, que vai de 200 a 800, 900. Tá? Então aqui está o trabalho mostrando isso. Muito bem. Um estudo mostrou que 40% dos pacientes idosos são aqueles com mais de 60 anos, hospitalizados, isso foi feito em Israel, tinham os níveis de B12 baixos ou borderline. Então você vê que a população idosa, todos nós, a partir dos 40 anos de idade, sofremos uma gastrite atrófica. E com a gastrite atrófica que vem com a idade, nós diminuímos a produção de ácido clorídrico e, consequentemente, diminuímos a produção de fator intrínseco. As células parietais do fundo do estômago produzem tanto ácido clorídrico quanto fator intrínseco. Todas as vezes que você tiver uma diminuição de ácido clorídrico, você vai ter uma diminuição de fator intrínseco. Todas as vezes que você tiver uma diminuição de fator intrínseco, o fator intrínseco tem que se ligar ao fator extrínseco, que é a vitamina B12, para que na proteína cobulina, a nível do ilho, é um receptor onde ela é absorvida. Ela é absorvida, passa para o sangue, tem uma proteína chamada transcobalamina, tem a transcobalamina 1 e a transcobalamina 2, que vão pegar essa vitamina B12 e vão distribuí-la pelo corpo, pelo organismo inteiro. E o que sobrar vai ser armazenado no fígado. Então você pode ficar 3, 4, 5 anos até sem ingerir B12. E se você tiver a vida inteira, você armazenou B12, você vai ter B12 por 3, 4, 5 anos sem ingerir B12 e não desenvolver doença.
A deficiência de B12 reduz a contagem e a motilidade do esperma, levando a um problema de infertilidade masculina. A deficiência de B12 é uma causa muito mais comum de aborto espontâneo que a maioria dos médicos pensa. É uma mais das causas. Uma das causas é deficiência de progesterona, a outra causa é deficiência de metilfolato e a outra causa é deficiência de B12. Hã? Vitamina B12, câncer, sistema imune e doença autoimune. Metilfolato, colina e B12 tem sido comprovado que podem prevenir câncer não só em animais, como também em seres humanos. Quem tem risco para deficiência de B12? Os veganos, os vegetarianos, com exceção do chamado óvulo-lacto-vegetarianos. O que é o óvulo-lacto? Eles ingerem leite e ovo. Esse já não tem, porque o ovo é rico em vitamina B12. Mais uma razão para você ingerir ovo. Pessoas com mais de 60 anos, por causa da gastrite atrófica. Cirurgia gastrointestinal, onde você tem, e a síndrome, essa síndrome que não consegue nem pronunciar o nome, falta o fator intrínseco. Inibidores da bomba de próton, metformina. Eu já bati nessa tecla com vocês. Metformina, com mais de 1 ano de uso, faz depressão de coenzima Q10, faz depressão de vitamina 9, B9, que é o ácido fólico, e faz depressão de B12. E o óxido nitroso que nós mostramos aqui. Alcoolismo, pílula anticoncepcional faz depressão de B12. Um paciente que está em pílula anticoncepcional por 10 anos tem deficiência de B12. Um paciente que está em pílula anticoncepcional por 10 anos, está tomando metformina, a depressão é maior ainda. Síndrome do intestino irritável, anemias, porque o intestino irritável não deixa a B12 ficar lá no ilho para ser absorvida, passa direto, crise constante de diarreia, termina com casos de deficiência de B12. 40% dos idosos com problemas mentais são portadores de deficiência de vitamina B12.